Hoje a gente vai olhar de perto duas das histórias mais fundamentais do começo da Bíblia: a queda, lá em Gênesis 3, e o primeiro assassinato, em Gênesis 4. E olha, essas não são só histórias antigas. Elas, na verdade, preparam o terreno para a gente entender a condição humana, falando de temas que são universais, como escolha, consequência e a sensação de estar perdido. E tudo, mas tudo mesmo, começa com uma única decisão, num jardim que parecia perfeito. Esse momento aqui é o ponto de virada de toda a história. Uma escolha que vai mudar para sempre a relação da humanidade, não só com Deus, mas com o próprio mundo. Então vamos começar pela tentação no Jardim do Éden. O cenário é de paz total, de harmonia, mas um conflito está prestes a começar. E quem o introduz é uma das figuras mais espertas e persuasivas de toda a narrativa. E aqui está o ponto de partida. A serpente não chega com uma ordem, nem com uma mentira descarada logo de cara. Não. Ela começa com uma pergunta, bem sutil, cheia de malícia. Ela dá uma distorcida de leve no que Deus falou e, com isso, planta a primeira semente de dúvida na mente da mulher. É um convite para questionar a bondade e a palavra do Criador. E aqui o dilema fica bem claro. De um lado, a ordem de Deus, que vem com um aviso bem direto, a morte. Do outro, a serpente contradizendo isso na cara dura. A escolha é essa: confiar na palavra de Deus ou acreditar na promessa tentadora da serpente. Pois é, e aquela sementinha de dúvida começa a crescer. A narrativa detalha o que se passou na cabeça da mulher, mostrando que a tentação tinha 3 frentes. Era uma atração física, estética e intelectual. O fruto parecia gostoso, era bonito de se ver e o principal prometia sabedoria. Diante de tudo isso, ela cede, come e ainda divide com o marido que estava ali com ela. E o resultado vem na hora, mas não do jeito que a serpente prometeu. Em vez de ganharem um poder divino, os olhos deles se abrem para uma nova realidade: a vergonha, a vulnerabilidade de estarem nus. A inocência acabou. No lugar dela entra o medo, e a primeira coisa que eles fazem é tentar se cobrir e se esconder. Bom, tentar se esconder não adiantou nada. E isso leva a gente direto para a próxima fase da história. Vamos ver agora as consequências inevitáveis daquela escolha, começando por um confronto com Deus. O clima da história muda completamente com essa pergunta. E não é uma pergunta para saber a localização, claro. Deus sabia exatamente onde Adão estava. É uma pergunta sobre a condição dele, sobre o relacionamento que foi quebrado. Onde estás é o fim daquela comunhão que existia e o começo da investigação. A harmonia foi por água abaixo. E quando o ser humano é confrontado com o próprio erro, o que acontece? Uma corrente de transferência de culpa. Adão não assume a responsabilidade. Ele aponta o dedo para a mulher e, de quebra, até para Deus, que a deu para ele. A mulher, por sua vez, joga a culpa na serpente. Ninguém assume o que fez. E aí vem a culpa pela desobediência, e ela é bem específica para cada um. A serpente é amaldiçoada. A mulher vai sentir dor e ter uma nova dinâmica no relacionamento. E o homem vai descobrir que a própria terra que antes o sustentava, agora vai resistir a ele, exigindo um trabalho sofrido até o dia em que ele voltar a ser pó. E a consequência final é a expulsão. A separação agora é física, é total. Eles são banidos do jardim e o acesso à árvore da vida, que simbolizava a imortalidade, é bloqueado por guardiões celestiais. O paraíso foi perdido. Mas olha, a história não para por aí. As sementes que foram plantadas no jardim vão dar frutos bem amargos na geração seguinte. O relacionamento quebrado com Deus agora começa a rachar o relacionamento entre as próprias pessoas. Vamos ver como isso acontece na nossa próxima parte. Agora a gente conhece a primeira geração que nasceu fora do Éden. Caim, o agricultor, que trabalha aquela terra amaldiçoada, e Abel, o pastor. As profissões deles e, mais importante, as ofertas que eles trazem a Deus vão ser o estopim do primeiro conflito entre irmãos. É aqui que a tragédia começa a se desenhar. A oferta de Abel é aceita, a de Caim, não. O texto não diz exatamente por quê, se foi a qualidade da oferta ou a atitude do coração de Caim. Mas o foco está na reação dele. Em vez de olhar para dentro de si, ele reage com uma raiva imensa. O rosto dele se transforma. O ciúme e a rejeição tomam conta de tudo. E mesmo com toda essa raiva, Caim recebe um aviso bem direto, uma chance de se corrigir. Deus fala com ele e descreve o pecado como se fosse uma fera esperando na porta. A mensagem é clara: esse desejo de destruir está aí, mas a responsabilidade de dominar essa fera é sua.
A escolha, de novo, é dele. Mas Caim não domina o pecado. Pelo contrário, ele abre a porta. E depois que ele mata o irmão, a gente ouve um eco daquela pergunta que Deus fez aos pais dele no jardim. Onde estás? Agora vira, onde está Abel, teu irmão? É outra pergunta que não quer saber uma localização. Ela serve para expor a culpa e mostrar como a alienação humana só aumentou. A resposta de Caim é uma mentira desafiadora. Não sei, por acaso sou babá do meu irmão? Mas a verdade não dá para esconder. E aqui vem o clímax da história, uma das frases mais fortes de toda a narrativa. O próprio chão, a criação, é testemunha do crime. A violência manchou a terra. Claro que essa violência toda não ia ficar sem resposta. A atitude de Caim traz a sua própria sentença. E isso nos leva à parte final e sombria dessa história. A humanidade em exílio, uma condição que agora fica ainda mais profunda. O castigo de Caim é um eco, só que bem pior, da maldição do pai dele. A mesma terra que bebeu o sangue de Abel agora se vira contra Caim, se recusando a dar sustento a ele. Ele é desconectado do seu lar, do seu trabalho, condenado a uma vida de andarilho, sem rumo. Mas aí, no meio dessa punição toda, acontece uma coisa bem curiosa. Deus coloca um sinal em Caim. Ao contrário do que muita gente pensa, não é um sinal de vergonha, é um sinal de proteção divina, para impedir que o ciclo de violência continuasse com a vingança. E com isso, a jornada para longe de Deus continua. Se Adão e Eva foram expulsos do Éden, Caim agora vai embora por conta própria da presença do Senhor. Ele vai morar na terra de Nod, que significa errante. O exílio deixou de ser só um lugar, virou um estado de ser. E a gente termina com essa pergunta no ar para a gente pensar. A humanidade que começou em comunhão lá no paraíso, agora está exilada, marcada pela desobediência e pela violência entre irmãos. A pergunta que fica para o resto da narrativa é: e agora? Qual vai ser o futuro a partir desse ponto? O que vem pela frente para essa humanidade tão quebrada?